Bem, rapaziada, como que eu vou treinar meu passarinho todo dia? Meu trinca-ferro ele tem que ser treinado todo dia. E todo dia eu tenho que tentar treinar o meu trinca-ferro. Passarinho, para ser treinado, tem que ter movimentação. E movimentação são importantes dentro do circuito que a gente tem. Às vezes eu tenho uma casa muito ampla, às vezes eu tenho uma casa muito pequena. Às vezes eu tenho uma casa muito pequena, mas eu tenho um quintal muito amplo. E às vezes eu tenho uma casa e não tenho quintal. Quando isso acontece, pessoal, é muito ruim, porque o pássaro ele fica sem um esquema de trabalho. Então, sendo assim, o esquema de trabalho tem que ser feito dentro de casa, dentro do pouco espaço que tem, ou mesmo do lado de fora, em frente à casa, todas as manhãs seria uma boa. Acontece que a grande maioria que quer ver o trinca-ferro cantar hoje em dia, aposta muito naquilo que viu antes. E o que acontece é que durante e depois não vem acontecendo mais nada. Eu pego um passarinho que cantava muito antes, levo para minha casa, mas esse pássaro ele já está abatido, ele já está abaixo do peso, está sem uma alimentação ideal, porque quem passou não se interessava mais no próprio. E quando passou para mim, o pássaro já chega com muda de pena, com muda de bico, praticamente abandonado. É um pássaro que a gente vê, fica com pena e leva para casa. Nesse período, o pássaro ele tem que se levantar de novo. E não é fácil você se recuperar, seja de uma doença, seja de uma fraqueza, seja de uma desidratação, seja de uma falta de alimentação correta. É muito complicado você tentar se levantar rápido. O pássaro ele vai tentando se levantar a cada dia. E aí é importante fazer a limpeza. Primeiro, a limpeza do corpo do seu pássaro. Você vai colocar 5 gotas de vinagre branco na água de banho dele, para ele poder tomar banho. JH, o meu trinca-ferro não toma banho. Irmão, toma banho. Só que esse é um outro assunto que eu quero trazer depois. Depois que você botou 5 gotas de vinagre branco na água dele, é legal você levar esse pássaro ao sol, que é legal que seja entre 6 horas da manhã às 8 horas da manhã, que é o sol mais benéfico. Eu posso treinar o meu trinca-ferro, número 1, com destrava-canto, bota um destrava-canto para ele bem baixinho, para ele escutar, durante a manhã inteira, 1 hora ou mais. Eu posso treinar meu trinca-ferro trocando ele de prego, passando ele de um prego para o outro a cada 3 dias, e observando a movimentação do meu trinca-ferro dentro da gaiola. É comum o trinca-ferro, quando chega na casa da gente, ele não cantar, não ter aquela abertura de canto que ele tinha ou que já teve. Primeiro de tudo, é muito importante você saber de uma coisa: seu trinca-ferro não conhece a nova casa, não conhece você e nem a movimentação que a sua casa possui. Então leva aí de 2 a 3 meses para um pássaro poder se acostumar, isso já contando com o período de muda. Olha, muitas coisas podem ser feitas, e um treinamento de trinca-ferro pode ser assim, feito passagem do pássaro para o voador a cada 2 vezes na semana. Isso ajuda bastante. Por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, o trinca-ferro ele vai passar dentro da gaiola. Sexta e domingo ele vai para dentro do voador. Então ele passa o domingo todo dentro do voador. Lembrando, meus queridos, que o voador ele tem que ter 2 puleiros. Não adianta você botar o trinca-ferro dentro de um voador que tenha 3 puleiros, porque aí complica. O pássaro não voa, ele vai ficar caindo no fundo do voador, ele vai ter complexo, vai ter problemas, ele vai ficar um pouco enferrujado, atrofiado, mas isso é comum. Se você colocar um pouquinho do bebedor mais para cima, se você colocar o bebedor mais para o alto, você vai ver que vai ter aí 100% de aproveitamento na hora que você for elevar a autoestima desse pássaro. Meu trinca-ferro, ele tem que sempre dar uma volta pelo quarteirão, porque é importante. Segunda coisa,
sempre mantenha a pouca distância entre você e o seu pássaro. Está em casa, é legal tirar o pássaro do prego. Eu estou aqui conversando com a minha esposa, talvez a gente está batendo papo. É legal você botar uma terceira cadeira e botar a gaiola do seu lado. Vai ajudar bastante, seu trinca-ferro vai perder o medo de vocês. E às vezes o pássaro só canta quando a esposa está em casa. Quando o marido está em casa, não canta. Então por quê? Falta de costume, falta de carisma, falta de aproximação, falta de confiança, é um monte de falta. Então essas coisas, elas são importantes. Cheguei em casa, estava trabalhando, aí eu e minha esposa senta para poder jantar, ou às vezes sentamos para conversarmos e ficamos conversando. A gente bota uma terceira cadeira e bota o trinca-ferro ali, entendeu, pessoal? Naquela terceira cadeira. Então eu estou conversando aqui com a minha esposa, balançando, fazendo gesto, e ele está aqui na cadeira, entendeu? Vou para o quarto, levo a cadeira e boto lá. Se eu tiver aí, sem dúvida, uma estaca, eu vou levar a estaca e vou pendurar ele lá. Não tem problema se a luz ficar apagada e ele ficar dentro do quarto pulando para um lado e para o outro. O meu trinca-ferro Minotauro, ele aprendeu a cantar desse jeito. Ele ficava na beira, entendeu, do quarto, com a luz apagada, pulando para um lado e para o outro. Queria até dormir, mas eu vi que já estava próximo dele cantar, então ele começou a cantar perto de mim, dentro do quarto, de noite. E depois eu comecei a fazer isso durante o dia também, e ele passou a cantar durante o dia também. Então, a minha dica para você é o seguinte: está conversando com a esposa, está conversando com os amigos, pega uma cadeira, bota ali para o seu trinca-ferro, deixa ele próximo de vocês, que ele vai cantar. Esse é um treinamento que eu faço todo dia e recomendo para quem quer ver o trinca-ferro abrir o canto. Pássaro de Fibras Origens, o futuro chegou, paciência é tudo.